Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a parte 2 do vídeo que eu fiz falando sobre fanatismo religioso. Eu expliquei no outro vídeo que eu dividi, para não ficar um vídeo muito longo, nem o primeiro nem a segunda parte, né? Enfim, na primeira parte eu foquei mais no lado daquele que é a vítima, digamos assim, do fanático ou da fanática religiosa. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho do outro lado, do lado da pessoa que fica totalmente perturbada, né? Parece que, vamos lá, em muitos casos é feita uma lavagem cerebral, né? Que torna a pessoa uma pessoa com fanatismo religioso. Mas o que me choca muito, o que me deixa assim muito perplexa, é quando essa lavagem cerebral não existe. Ninguém faz essa lavagem cerebral nela. A própria pessoa se automutila, entre aspas. A própria pessoa entra numa de fanatismo, né? Começa a ficar de uma forma louca, né? Parecendo uma pessoa assim perturbada, né? E começa a viver e respirar e espanta todos que estejam próximos, que não pensem e que não ajam como ela, né? Elas acabam afastando-as do convívio, né? Familiar, social, enfim, delas. Qualquer pessoa que não seja ou haja exatamente como elas agem ou como elas pensem, né? E isso é uma coisa muito louca, muito doida, entendeu? Porque você ainda releva, entre aspas, embora na convivência não deve ser mole não, quando a pessoa sofre uma lavagem cerebral de terceiros. Agora, quando ela mesma, por doideira ou por, claro, por sérios problemas e comprometimentos psicológicos e muito provavelmente por sérias culpas de coisas que ela fez ou que ela pensa, vai saber, né? Ela se vê num fanatismo religioso absurdo, entendeu? Como se quisesse como se quisesse e precisasse se punir diariamente, constantemente, praticamente 24. Enquanto ela estiver acordada, ela tem que se punir. E, consequentemente, ela acaba punindo os que estão à volta dela, seja de uma forma ou de outra, ou afastando-as do seu convívio social, do seu convívio familiar, do seu convívio amoroso, né? Ou tratando-as mal ao ponto, conscientemente ou inconscientemente, mas para provocar reação no outro, para que o outro tome uma atitude e caia fora e saia fora, né, de cena. Mas fato é que isso acaba sendo uma coisa assim maluca, né? Apesar da pessoa não ter o diagnóstico de louco ou de louca, acaba sendo uma coisa muito doida, né? E eu já passei por essa experiência e é muito complicado, gente. Eu não desejo isso pra ninguém. Pra ninguém. Eu já tinha visto pessoas altamente fanáticas religiosas, mas sempre
porque alguém, uma terceira pessoa, fez uma lavagem cerebral nela. Mas quando você começa a conviver com uma pessoa que muda radicalmente, mas sem ter tido uma terceira pessoa que tenha feito uma lavagem cerebral, e a pessoa fica desnorteada, a pessoa muda completamente, a pessoa fica ensandecida, enfim, isso é muito complicado. E isso, principalmente quando isso surge de uma hora para outra. Você inicialmente pensa que aquilo vai mudar, né? Que aquilo vai ser passageiro. Às vezes até é, às vezes é uma fase, dura o quê? Um mês, 2 meses, passa. Mas quando, sei lá, passa 1 ano, 2 anos e a coisa volta, e você de novo acredita que a coisa vai também durar 1 mês ou 2, e às vezes acontece e passa de novo, passa mais 1 ou 2 anos, e a coisa volta. E aí você pensa assim, gente, espera aí, eu não vou ficar à mercê, né, desse tipo de relacionamento, onde a pessoa a cada ciclo de 1 ou 2 anos, né, a pessoa entra num mundo paralelo, num mundo do fanatismo religioso, e te ignora, e você passa a ser quase que o inimigo dela. Se você não compartilha dos mesmos pensamentos, das mesmas atitudes, você passa a ser encarada por ela quase que como um inimigo, uma inimiga. E isso é muito doido, gente. Isso é muito louco. Eu não desejo isso pra ninguém. E quem nunca vivenciou isso pode pensar assim, nossa, mas a Dani tá exagerando. Não, gente. Tô exagerando não. Eu tô falando muito pouco perto do que é na prática. Na prática é uma coisa realmente muito, muito ensandecida. É uma coisa assim que, se você conta pra alguém que realmente não acredita em você 100%, pensa que você tá inventando, aumentando, gente. Isso é uma loucura. Mas eu penso assim, eu é que não vou enlouquecer. Se a pessoa tá enlouquecida, entre aspas, né? Se a pessoa tá nessa, entendeu? Ela que vai procurar tratamentos, né, psicológicos, psiquiátricos, embora muitas vezes você, quando chega ao ponto sabe, de sair de cena, você já, inúmeras vezes, você já fez de tudo para a pessoa procurar tratamentos, etc, etc, etc. E a pessoa ou não procurou, ou procurou, mas não procurou pessoas qualificadas, enfim. Então, assim, é meio complicado também, né? Me ajude a te ajudar. Eu posso fazer de tudo para te ajudar, mas se você não quer ser ajudado, fica complicado também, né? Enfim, gente, não vou me estender muito, o vídeo já tá ficando longo, mas assim, eu não desejo isso, convivência, eu não desejo isso pra ninguém. Ou seja, a convivência com pessoas fanáticas de qualquer segmento, e especificamente o fanatismo religioso. Isso é muito doido. E a pessoa, se você, mesmo depois que você rompe o teu vínculo com ela, se você continua de alguma forma mantendo contato, a pessoa, ela ainda continua, mesmo que à distância, tentando puxar você para aquele mundo doido dela, fanático, entendeu? E você, no fundo, gente, sabe que isso é temporário. Porque quando a pessoa realmente, comprovadamente, tem um diagnóstico de esquizofrênica, de louca, etc e tal, é uma coisa. Mas quando não é o caso, você sabe que esse fanatismo religioso é temporário. Ele dura 1 mês, 2 meses no máximo, entendeu?
Mas o problema e o triste disso tudo é que esse fanatismo, esses momentos, chega uma época assim, de tanto eles se repetirem, chega um momento que o outro lado cansa. O outro lado cansa e pensa assim, gente, não aguento mais isso. Não vou ficar vivendo a mercê disso, entendeu? Constantemente com receio de chegar, de voltar ao fanatismo, entendeu? E a pessoa, ela mesma resolve sair de cena, entendeu? Mesmo gostando, mesmo amando, mesmo sentindo falta, mas ela mesma acaba saindo de cena porque ela pensa assim, gente, peraí, vida que segue, entendeu? Eu não vou viver assim. Eu não vou viver com uma pessoa que não tem, que eu nunca sei quando ela vai entrar numa dessa paranoia, desse fanatismo. Entendeu, gente? É isso. Então, eu peço de coração o like de cada um de vocês. Deixe um comentário, faz seu emoji. Compartilhem se vocês acharem pertinente, tá? Se vocês conhecerem alguém que esteja porventura, ou que eu já tenha vivenciado algo parecido, tá bom, gente? E muito obrigada por vocês estarem me acompanhando sempre, por vocês estarem curtindo e me dando aquela força de sempre aqui no canal no YouTube e no Instagram, que é o @parpinelidani. Tá bom, gente? Beijos pra vocês. Tchau, tchau.